Olá, sou Juliana Almeida Morrone e essa é a disciplina de Seminários 2. Aqui vou apresentar um pouquinho sobre riscos em engenharia de software. Bom, a seguir vamos falar um pouquinho sobre esses tópicos: introdução à gestão de riscos em engenharia de software, identificação e impacto de cada risco, tabela de riscos, riscos que serão gerenciados e Business Model Canvas. Bom, antes de mais nada, vou explicar com clareza. A análise e gestão de risco são uma série de passos que ajudam uma equipe de software a entender e gerenciar a incerteza. Muitos problemas, eles podem perturbar um projeto de software, e o risco é um problema em potencial. Ele pode ocorrer ou não. Independentemente do resultado, é aconselhável identificá-lo, avaliar sua probabilidade de ocorrência, estimar seu impacto e estabelecer um plano de contingência, caso o problema realmente ocorra. Como a área aqui escolhida é engenharia de software, devemos escolher como base um aplicativo ou um software que será desenvolvido e nele identificar os possíveis problemas. A proposta escolhida é um app de vendas de máscaras para a proteção da Covid-19, situação que estamos vivenciando hoje em dia. Essas máscaras são de grande importância para garantir a saúde da pessoa e prevenir que ela contraia o vírus. Neste app, terá o sistema de estoque, funcionários, despesas, sistemas de pagamento e assim por diante. A partir daí, com a proposta um pouco mais desenvolvida, seguimos para a etapa de identificação de riscos. Essa identificação é uma tentativa sistemática de especificar ameaças ao plano de projeto. Ao identificar os riscos conhecidos e previsíveis, o gerente de projeto dá o primeiro passo para evitá-los quando possível e controlá-los quando necessário. Um método para identificar riscos é criar uma checklist dos itens. A lista desses itens pode ser organizada de diversas maneiras. Na maioria dos projetos, é utilizada a técnica de brainstorming para que todos os integrantes possam participar, e assim identificando os principais riscos que foram julgados por um maior número de pessoas, e, consequentemente, mais previsíveis de ocorrer. E, no fim, preenchemos essa lista. Agora temos a etapa de categorização dos riscos. Nelas, encontramos os riscos de projeto, riscos técnicos, riscos de negócio, riscos de desempenho, de custo, de suporte e de cronograma. Posteriormente, temos a etapa de impacto de cada risco. Nelas, a gente identifica de 1 a 4. 1 sendo catastrófico, 2 crítico, 3 marginal e 4 negligenciável. Com nossa lista feita, partimos para a produção da tabela de riscos. Aqui foram identificados os riscos na primeira coluna à esquerda. Na segunda coluna temos os tipos e as categorias. Na terceira, probabilidade de ocorrência. Na quarta, o impacto. E na quinta, o RMMM. Nela, nós fazemos o processo de mitigação, monitoramento e gestão desse risco. A famosa chamada Risk Mitigation, Monitoring and Management. Para uma melhor visualização, vou explicar melhor o que aconteceu. Depois de preenchida a tabela, foi devidamente ordenada por ordem de riscos com níveis mais preocupantes e, posteriormente, fora definida a linha de corte para os riscos que serão gerenciados. Aqui, nossa linha de corte é essa linha preta,
ou seja, os riscos que estão acima dela serão os riscos gerenciados e os mais preocupantes. Vamos para a primeira linha. Risco identificado de dificuldade de vender os produtos. No caso aqui, é a nossa máscara. A categoria identificada é o risco de vendas. Sua probabilidade de ocorrência é 60% e seu impacto de 3, ou seja, o impacto marginal. Ela está aqui no topo da nossa tabela porque a gente identificou que é um risco preocupante e deve ser tomada uma preocupação maior, né? Uma maior importância para esse risco. Riscos que serão gerenciados. Como vimos ali na nossa tabela, os riscos gerenciados serão aqueles acima da nossa linha de controle. E foram identificados os riscos: dificuldade de vender o produto, falta de usuários, falha de segurança e problemas potenciais de orçamento. E aí a nossa perguntinha fica: esses riscos acarretam algum custo adicional no projeto? Após isso ser julgado, vamos para a nossa próxima etapa, a criação do nosso cartãozinho para mitigação. Esse aqui é um exemplo das etapas para reduzir a probabilidade desse risco. Bom, aqui escolhemos o risco identificado na tabela B, falta de usuários. Vamos lá. Ele é da categoria risco de mercado, a probabilidade de ocorrência é 50% e seu impacto é 2, crítico. O RMMM está a seguir, com as suas etapas. Primeiro, a mitigação desse risco. As opções foram reunir-se com o pessoal para determinar as causas. 2. Mitigar as causas que estão sob o seu controle antes do início do projeto. Monitoramento. Pesquisar e analisar melhor o público-alvo. Analisar também se o objetivo está sendo cumprido. Terceiro, gestão de risco. Aperfeiçoar o método de reconhecimento social, pesquisar em que as pessoas se interessam mais atualmente, incluir um feedback na plataforma. Essas foram as etapas identificadas aqui: mitigação, monitoramento e a gestão desse risco. Antes de irmos para a última etapa, mas não a menos importante, é importante observar que as etapas de mitigação, monitoramento e gestão de risco acarretam um custo adicional ao projeto. Portanto, deve-se tomar iniciativas que não envolvam grandes impactos no projeto e que não postergue de maneira drástica o cronograma, assim como assegurar a tomada de ações assertivas para não extrapolar o orçamento. Bom, agora podemos falar um pouquinho mais do nosso Business Model Canvas. Nele, muita gente conhece. É basicamente um projeto que a gente utiliza para nos organizar melhor. Aqui, como por exemplo, temos os parceiros chaves, atividades chaves, propostas de valor, relação com o cliente, segmentos de mercado, canais de venda, recursos, estrutura e custos, fontes de renda e assim por diante. Mas aqui é só um exemplo para vocês terem essa visão de como tudo funciona nessa organização final aqui, que é bastante importante. Agora finalizamos nosso projeto. Depois de todas essas etapas, na identificação dos riscos, na criação da tabela, com sua categoria, suas probabilidades, na criação dos nossos cartões para fazer um processo de mitigação, monitoramento, gestão do risco e assim por diante. Agora a gente tem todo o resultado final em mãos e podemos analisar com a equipe toda. Bom, por aqui finalizo. Espero que todos tenham entendido esse processo. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Muito obrigada e até breve.